Meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão, beleza? Nossa, parece que tem um chifrinho aqui na minha cabeça, né? Espero que vocês estejam gostando muito dos vídeos, né? E vamos começar com mais uma parte, eu não sei onde deixei minha caneta, deixei aqui no meu colo, tá? Então agora nós vamos falar um pouco sobre argumentos. Então, a própria definição aqui do César Mortari, ele diz que um argumento é um conjunto não vazio e finito de sentenças, das quais uma é chamada de conclusão e as outras de premissas, e pretende-se que as premissas justifiquem, garantam ou deem evidência para a conclusão. O que isso quer dizer? Então, muitas vezes queremos nos comunicar, certo? Queremos dar uma justificativa ou explicar por que determinada ação ocorreu, por que eu quero comprar um PlayStation 5, né? Por que eu acho que eu deveria viajar para Foz do Iguaçu e não para Campos do Jordão e assim por diante. Então eu quero chegar a uma determinada conclusão, eu quero transmitir uma determinada informação em cima disso, tá bom? Então, como já diz o próprio nome, eu vou ter que usar de algumas coisas que são os argumentos. Então, nós estamos tratando dos argumentos. Então, tudo aquilo que nós usamos para justificar a nossa conclusão são os argumentos, beleza? E quando nós estamos tratando de um conjunto não finito, não vazio e finito, então quer dizer que, no mínimo, ou eu tenho que ter algumas conclusões, né? Eu tenho que ter alguns argumentos para poder ter uma conclusão. Então eu tenho que ter no mínimo um único argumento para poder chegar numa conclusão. E estes argumentos, né, eles têm que fazer sentido em cima daquilo que a gente está falando. Beleza? Então, por exemplo, eu vou fazer um argumento aqui bem bobinho, tá bom? Então eu vou colocar, por exemplo, que todos os gatos, você vai ver todos os livros, inclusive, de exemplos do Caramba 4. Eu não vou usar os exemplos que eu gostaria de fazer, porque eu não quero perder meu canal. Né? Todos os gatos são mamíferos. Nossa, que mamíferos feio. Mamíferos. Zé Capivara é um gato. Logo, o Zé, neste caso o Zé Capivara, né, é um mamífero. Simples assim. Então eu estou falando que se todos os gatos são mamíferos e o Zé Capivara é um gato, então o Zé Capivara é um mamífero, porque todos os gatos são mamíferos. Beleza? A gente pode ver que aqui ele é tanto as afirmações que eu estou usando, né? Que então nós estamos falando sobre se os gatos são mamíferos, se o Zé Capivara é um gato, e graças a isso a gente prova que o Zé Capivara ele é um mamífero. As três estão corretas, né? Nós em si, como seres humanos, sabemos que isso daí está correto, né? Eu não poderia, por exemplo, falar que logo o Zé Capivara é um jacaré, que o Zé Capivara é um bode. Não, porque eu já falei que o Zé Capivara é um gato. Eu não posso falar que o Zé Capivara é uma televisão. Eu não posso falar que, graças a isso, o Joãozinho em São José das Couves está comendo pão. Não tem nada a ver a minha conclusão com as premissas que eu disse, né? Então, esse daqui são os argumentos, né? Então, são os argumentos ou são as premissas, né? Que graças a elas eu chego a uma determinada conclusão. Agora, além disso, né, nós estamos tratando aqui como se nós fôssemos humanos 100% racionais, né, e como se nunca tivéssemos qualquer estímulo irracional, o que não é o caso. Se vocês já leram algum livro, como por exemplo Rápido e Devagar, se vocês já leram, por exemplo, o Previsivelmente Irracional do Dan Ariely, vocês sabem que, e se vocês são seres humanos, né, vocês sabem que dependendo do seu estado de espírito na hora, né, não o espírito no sentido sobrenatural, mas o seu estado de consciência, de se você está feliz, se você está triste na hora, né, ele muda como que você interpreta as coisas.
tá? Então, nós não estaremos tratando sobre a parte sentimental ou da parte do plausível, estamos simplesmente só tratando no âmbito dos fatos, tá bom? Mas até mesmo a sua percepção daquilo que está sendo dito pode ser que ela mude um pouco o que você considere como conclusão ou não. Pode ser que, por exemplo, quando você está nervoso, você quer concluir alguma coisa, mas você coloca um monte de outras coisas que não tem nada a ver com o assunto, né? Mas a conclusão em si está certa. Mas você fala A, B, C, você fala um monte de abobrinha, um monte de bosta, quando na verdade você só quer chegar numa conclusão, né? Que sei lá, o seu cachorro comeu o seu controle do videogame, né? E você vai colocar um monte de outras coisas, um monte de outras premissas e o caramba quatro para você chegar na conclusão, que é o fato que ocorreu, o seu cachorro comeu o controle, mas você fala um monte de outras coisas que não tem nada a ver. Ah, sei lá, o seu carro, você bateu o carro, cheguei nervoso e bababá, bababá, e etc. E de repente está meu controle comido. Tá? Isso não tem nada a ver com a conclusão. Você pode encher esse monte de premissas, né? Você pode colocar 200, 300, 500 premissas aí no meio, só que elas têm que ser relacionadas com a conclusão, elas têm que levar à conclusão, tá bom? Eu tô olhando para o lado porque eu também tenho minhas anotações aqui, tá bom? Então, assim, os argumentos, eles têm que ser feitos, né? Eles têm que ser usados para que nós cheguemos na conclusão correta. Isso quer dizer que todas as pessoas que estão à sua volta, estou fugindo um pouco da lógica formal, tá? Isso quer dizer que todas as pessoas à sua volta sempre vão usar lógicas verdadeiras, sempre vão usar argumentos verdadeiros? Não. Digamos um exemplo bem estereótipo. Ah, você vai comprar um carro e o vendedor do carro fala: não, esse carro aqui não tem nenhum problema. Aí você abre o para-brisa, você abre o porta-mala, você abre o capô, né? Aí o cara fala para você assim: ah, esse carro só teve um dono, o dono era idoso, não era fumante, logo este é um carro muito bom. Veja que eu tenho 3 premissas que essa pessoa disse. Aí você abre o capô, aí você vê, por exemplo, que a junta do cabeçote, né? Não sei se vocês conhecem motor, mas eu tenho, por exemplo, o motor, eu vou fazer um motor aqui bem besta, tá bom? Eu tenho aqui um bloco, esse daqui é a parte do bloco, onde fica o virabrequim, o caramba 4. Eu tenho aqui o cabeçote, que é onde ficam as válvulas e etc. E aqui no meio eu tenho a junta do cabeçote. E aqui dentro eu tenho um fluxo de óleo que ele passa, ele desce e sobe aqui para poder lubrificar as válvulas e afins, tá bom? O comando de válvulas e etc e tal. Sim, eu já fiz curso de mecânica, eu preciso ser um pouco. Aí você olha, você abre o bendito e você vê que já tem um monte de óleo vazando aqui na junta do cabeçote. Né? Então, assim, você já pode argumentar, você já pode fazer um contra-argumento falando que esse carro em si não é tão bom. Na hora que você abre o carro, você vê o forro do teto do carro, né? Você vê que o forro do teto do carro ele é meio amarelado. É bem provável que essa pessoa fumasse muito ali dentro. Você vê que o volante do carro em si ele não é, já está desgastado, a manopla do carro já está desgastada. Então, fatos, vamos dizer que o vendedor ele te falou que sei lá, esse carro tem baixa quilometragem. Você já está vendo que o carro não tem tão baixa quilometragem assim, né? Então, a partir de veja que o vendedor ele te apresentou alguns determinados pontos. Você agora tem outros pontos dados ao seu conhecimento, né? E pode ser que sim, o vendedor simplesmente tenha mentido para você. Ou na hora de você vender o carro, você pode falar o contrário. Você pode falar que o carro é bem cuidado, o caramba 4, e quando o vendedor abrir o capô tá lá o motor com a junta do cabeçote ferrada, já vê que é, sei lá, tipo a segunda, terceira retífica que tem no carro, né? E assim por diante, beleza? Então nem sempre as pessoas, mesmo elas usando determinados argumentos, mesmo elas usando argumentos que cheguem a determinada conclusão, mas isso não quer dizer que os argumentos que elas estão usando são verdadeiros ou falsos. Lógico que isso entra no campo mais da lógica informal do que da lógica formal, né? Que nós estaremos tratando, pelo menos por enquanto, sobre coisas que são ou que não são, não coisas possíveis, coisas que não são possíveis, né? Mas aqui fica só um exemplo para a gente poder trabalhar um pouco mais, tá bom? E como nós vemos, qual a gente vê, por exemplo, no português, que nós temos uma conclusão, por exemplo. Quando, ó, veja que eu mesmo já estou falando, eu fiz uma pergunta, né? Eu já estou argumentando. Ah, então, por exemplo, existem as palavras logo, então, pois ele entra muito mais
na parte de premissa. Então vamos dizer aqui que aqui eu tenho a conclusão, né? Aí eu vou ter o pois, né? Que ele vai juntar para eu poder falar as minhas premissas. Ah, o cachorro cagou no chão, pois eu vi o cocô dele no chão, a porta estava aberta, o cachorro estava do lado e assim sucessivamente. Talvez possa ter sido seu amigo que chegou na sua casa e cagou no seu tapete, mas você está presumindo que seja o cachorro, né? E assim por diante. Você tem várias outras palavras, contextos e etc. Que podem ser usados. Por exemplo, no inglês você pode usar a palavra so, por exemplo, né? Then, né? Então, são entãos, né? Que você pode usar e assim, dependendo da linguagem ao qual você está falando, né? Dependendo da língua, né? Dependendo do idioma que você está falando, são estruturas diferentes, né? São estruturas conjuntivas, né? De conjunção, de junção, diferentes daquilo que você está tratando, tá bom? De como que você se expressa para você poder chegar entre premissas e conclusões. Beleza? Deixa eu só ver só uma outra parte para ver se eu não estou, se eu estou esquecendo de alguma coisa. Ah, sim. Lembra quando eu falei aqui sobre que eu tenho que ter um conjunto finito de coisas, de argumentos e uma conclusão? Então eu estou tratando de um conjunto finito. Por mais que ele seja muito grande, ele termina. Ele é um conjunto limitado. Existem lógicas que trabalham com conjuntos ilimitados de premissas, né? Existem situações no qual você só tem a conclusão, você não tem a premissa, né? Mas isso não vai ser o que vai tratar o curso. O curso vai ser somente sobre lógica formal. Então vamos ter estruturas limitadas, né? Então nós vamos ter conjuntos limitados e não vazios de premissas e conclusão, tá bom? E eu acho que é isso, né? Pelo menos pelas minhas anotações é isso, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem alguma coisa a adicionar, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, comentem, né? Deem like, dislike, não sei. Se você der dislike, por favor, comenta o porquê, né? Diga aonde que eu errei, aonde eu poderia melhorar, né? Se gostou também, gostaria de complementar com alguma coisa para as outras pessoas que estão à volta, que estão assistindo aqui também o vídeo, complementem. E é isso aí, meus queridos e minhas queridas. Beijos carinhosos na bunda de vocês e até mais.